Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 210 no podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, também no YouTube. Eu, Renato Rebelo, aqui apresentando como sempre. Essa semana vamos falar sobre o UFC do Chile, tem o UFC na Inglaterra no próximo fim de semana, entre outros assuntos que rolaram. Estou muito bem acompanhado aqui por amigos queridos, como Lucas Carrano, que é matchmaker, jornalista e diretor de marketing do evento Brave. Como vai, meu querido, direto do Bahrein? E aí, Renatão, amigo sexto round. Tudo bem, cara, sempre naquele batido, né? Tem evento agora, dia 9 de junho, mesmo dia, inclusive, do UFC 225. A gente tem um evento, vai ser em Belfast, na Irlanda do Norte. Já estou preparando os últimos detalhes aqui, deixando tudo pronto, mas claro, sempre tem que reservar um tempinho aqui pra gente fazer nosso bate-papo semanal sobre MMA. Ô Carrano, quais são as chances de, na audiência, o Brave em Belfast, na Irlanda, bater o UFC 205 nos corações dos fãs? Não, a chance é total, até porque o evento é antes, né? Então, assim, a gente vai concorrer com a tela preta escrito UFC, então a gente vai ganhar, né? Isso aí 100% de certeza. Então, esse head-to-head aí é nosso já, porque o nosso evento vai ser mais cedo. O fuso horário vai nos beneficiar aí nessa, né? Belfast está 6 ou 7 horas, se eu não me engano, à frente de Chicago, onde acontece o evento, né, do UFC, então a gente acaba antes deles começarem. Sorte dos caras, eles deram sorte nessa. E quem luta no evento? Felipe Efraim, mais quem? Não, esse evento tem bastante nomes conhecidos da galera, né? A luta principal vai ser uma disputa de cinturão do peso galo, entre o Franz Mulambo, que é colega de treino do Conor McGregor. Mulambo? Foi até um dos principais sparrings não, Mulambo, M-L-A-M-B-O, sul-africano. Mulambo, né? Aí fica a seu critério. Ele vai disputar o cinturão do peso galo. A gente tem a estreia do Kawamosu, que era do Bellator, né? Foi um peso. Ele era do Cage Warriors, do Bellator, um cara bem famoso, ele é francês-suíço. E vai estrear contra o brasileiro, Rodrigo Cavalheiro. Enfim, tem o Norman Park, que é o norte-irlandês, né? Atleta da casa. Vai fazer a estreia dele também no Brave, ex-UFC, né? O Norman Park foi do TUF, se eu não me engano. E ele vai fazer a estreia dele também no Brave, na luta co-principal contra o Miles Price, que é um... Eles até já lutaram uma vez, vai ser uma revanche. É conhecido em São Paulo como Miles Preço também, né? Exatamente, o Michael Precinho, né? O grande Michael Precinho vai fazer a luta co-principal. E temos aqui também Lucas Rezende, que além de escritor e jornalista, é redator do site americano bloodelbow.com. Como vai, meu querido? Alô, bom dia, boa tarde, boa noite agora pra galera do YouTube. Bom, eu queria só dar um adendo aí sobre o evento do Carrano, que como vai ser na Irlanda do Norte, pertinho de Dublin, ele já contratou o Conor McGregor pra jogar um tijolo no ônibus pra garantir essa audiência, né? Aqui, ele é bem provável que ele vá no evento, cara. Eu tava conversando com o pessoal ontem, inclusive, que tá cheio de colega de treino dele lutando. Eu já quero que ele cause o maior alvoroço possível. Se ele puder quebrar tudo... Pô, eu já vou dar um trolley daquele na mão dele e fala, faz aí o que você quiser, meu irmão. Daquele pozinho lá que ele dá show pra você. Ô, louco, insinuações graves, hein? Denúncia. Tudo pela audiência, né, cara? Então não, mas ó, já comprei um trolley, já deixei separado, já tem tudo lá que o McGregor quiser poder fazer a bagunça que ele tiver afim. Quiser pular no cage, caçar a briga com o juiz, que nem ele já fez também. Tá liberado, qualquer coisa. É verdade que você pagou o Michael Chiesa pra fazer presença VIP no evento? Levar ele. Ficar 7 horas sentado na janela do ônibus. Com a cadeira cativa ali na janela, né? É verdade. E, Rezende, Rodrigo Tanuri e André Azevedo, o André pelo menos está de férias no Chile, estão novamente fora, mas onde anda Rodrigo Tanuri, meu amigo? Tô preocupado. O André tá lá no deserto do Atacama, que faz menos 15 graus à noite, não sei se ele se de volta, né? Agora, o Tanuri, fiquei sabendo que ele vai fazer um curso aí, curso misterioso, perguntei sobre o que era, ele não me respondeu, então fica aí a enquete pros ouvintes, né? Que curso será que o Tanuri está fazendo que ele não pode gravar o podcast? A minha estratégia sai na porrada, meu irmão. Eu apanho todo dia na minha equipe, entendeu? Bom, passando pros eventos do último fim de semana, teve o Fight Night na Rússia, em que Maldonado não defendeu seu cinturão dos meio pesados contra o Nikita Krylov, ex-UFC, foi nocauteado pesadamente, né? O Nikita Krylov é um daqueles talentos que saíram do UFC o contrato dele expirou, ele recebeu mais grana, né, do evento russo, que é a casa dele. Então, é um daqueles caras que fazem falta, né? Um cara super talentoso, super jovem, se não me engano tem 26 anos,
e poderia estar se desenvolvendo na desértica divisão meio pesada do UFC. E a gente tem no próximo sábado também o Bellator 200 com o Gegard Mousasi, que é outro que faz muita falta no peso médio do UFC. A gente pode falar em Rory McDonald, caras que o UFC acabou perdendo por uma oferta maior. O Rising. Exatamente. Perderam por ofertas maiores, né? Não foram caras que o UFC dispensou. Na hora de renovar o contrato, os outros eventos abriram a carteira e levaram. Everybody's on steroids. Mas a gente teve no sábado no Chile, direto da Movistar Arena em Santiago, o UFC Fight Night 129. Meu querido Rezende, eu queria começar repercutindo com vocês aqui a performance das meninas, né? A gente teve uma vitória devastadora da Poliana Botelho, segunda vitória dela no UFC sobre a Syuri Kondo, né? E a Poliana Botelho vai dando indícios aí que vai crescer, né? A gente também teve a luta da vitória, né, da Andrea ali contra a Verônica Macedo, e a Tatiana Suárez é outra que dá indícios de que será grandes coisas, né? Finalizou Alexa Grasso no primeiro round. A Tatiana Suárez, para quem não sabe, chegou a fazer parte do ciclo olímpico do wrestling freestyle americano. Então é uma menina invicta, jovem ainda, chegando pro MMA e promete muito, né? O que você achou aí da performance dessas três, Rezende? Pô, cara, a performance da Poliana não tem nem o que dizer, né? Foram 30 segundos de luta, ela dominou completamente, fez muito bom uso dos chutes, né? Principalmente o chute no abdômen, que é uma coisa mais incomum de se ver, e conseguiu um bom nocaute, principalmente na divisão feminina, onde a gente vê menos nocaute. Então não tem nem o que dizer. Ela estreou com vitória sobre a Pearl Gonzalez, que também é uma mediana, mas também não é nenhuma baranga. Então ela tá com 2 vitórias agora no UFC e tá na hora de já escalar um pouco mais a categoria, que não é assim tão povoada, né? O peso palha. É a melhor categoria feminina até agora, mas mesmo assim ainda não é. Não tem nenhuma categoria assim tão vistosa. Quanto a Tatiana, não tem nem o que se dizer. Invicta na carreira, 3 vitórias consecutivas já. Foi campeã do TUF. Foi campeã do TUF com o pé nas costas, né, Rezende? Exatamente, passou por cima de todo mundo. Finalizou 2 adversárias, a outra venceu por decisão. Tá dominando todo mundo. Tem grappling de nível de ser campeã já. Só precisa ajustar mesmo a trocação. A gente viu que a Alexa Grasso é uma striker, né, por excelência, e ela não conseguiu encontrar muito seu ritmo contra a Tatiana, porque ela buscou logo a queda e rapidamente finalizou. Então seria interessante no próximo combate dela uma strike mais eficiente para ver como é que ela se segura. Mas por enquanto tá com cara de que vai lutar pelo cinturão em breve. O problema é uma striker defender a queda contra ela, né? Exatamente, é o que tá faltando ela testar. Meu querido Carrano, você que é um entusiasta do WMMA, o que você achou dessas 3 lutas, já que Rezende fugiu de comentar a luta da noite? Mutuca. Perdão, esqueci. Não, é o seguinte, sobre a Poliana, tem que assinar embaixo, né, o que a gente falou, assim, é uma baita apresentação. A Syuri Kondo não é uma grande adversária, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: toda vez que um atleta, seja qualquer modalidade, se vê diante de um desafio como esse, que é um desafio, né? Às vezes enfrentar um atleta que teoricamente não está tão qualificado ali dentro da promoção, da organização do campeonato, tem que fazer o que se espera dele, que é isso aí, passar o carro. Então mostra realmente a que veio. Manter o favoritismo também é uma proeza, né? Exatamente. Quantas e quantas vezes a gente vê, às vezes os atletas de alto nível, até atletas com bom ranking, né, enfrentando aí ou substitutos de última hora, ou então atletas que não estão ranqueados e passando aí aperto, né? Então a gente não pode deixar de enaltecer o fato que ela manteve seu favoritismo com estilo, né? Ganhou bem, ganhou rápido, com esse golpe no corpo, que é uma coisa rara em geral, que está no MMA feminino e na categoria de 115 libras, né? Que é a mais leve aí do esporte, ou pelo menos do UFC hoje. Então, assim, é digno de nota. Também gostaria de vê-la contra uma adversária mais bem ranqueada, enfim, alguém ali que esteja já na parte de cima. Embora eu acredite que o UFC está tendo muito cuidado com a Poliana, porque ela não quer queimar etapas, o que também não é equivocado. A Andrea ali com a Verônica Macedo foi uma grande apresentação da Andrea ali, né, cara? A Verônica Macedo, ela tem um nome bom no MMA feminino, no Cone Sul, que ela é bem famosa, né? Tem boas credenciais, inclusive, e a vitória da Andrea ali foi realmente maiúscula. Carrano, por favor, nos ajude aqui do ponto de vista geopolítico. O que é Cone Sul? Não, na América do Sul, pô. Ah, entendi. Obrigado, hein, Carrano. Os caras falam de Pode seguir.
É que eu tava lendo aqui um artigo sobre Mercosul. Não, tô brincando, não tava. Aí fiquei com a terminologia na cabeça. E por último, cara, e não menos importante, acho que duas coisas a se destacar aí da luta co-principal da noite. Sobre o ponto de vista da Tatiana Soares, é bem que vocês falaram, né, cara? Ganhou o TUF com o pé nas costas, uma bela vitória sobre a Viviane Sucuri, depois, agora mais uma, segue invicta Carrano, no esporte. Tu curte uma sucuri? Ô, louco, bicho. Essa hora não, melhor não, né? Não, a Tatiana Soares, pô, e muito bem, invicta no MMA, grandes chances de chegar também no topo, bem acima, né, eu diria até dos outros prospectos que a gente tem nessa categoria. E do lado de lá do Cage, a Alexa Grasso vai se mostrando uma atleta que não tá pronta para corresponder às expectativas que foram criadas e o hype, né? O UFC tem investido muito em mexicanos, é um mercado que sempre é tentado ser explorado. Acabou de sofrer a baixa do Yair Rodrigues por um motivo que, sinceramente, eu não compro. A gente até falou sobre isso aqui. Eu acho que tem caroço nesse angu aí. Mas já perdeu ele, que era um jovem muito promissor e que tinha um potencial muito grande no mercado mexicano. E a Alexa Grasso, que chegou também, né, com toda essa banca, esse hype, tá tropeçando bastante, né? Meio lá e cá, ganha uma, perde outra, não convence tanto e agora parou numa adversária nitidamente superior, mas mostrando que não tá lá para poder corresponder realmente a tudo que se espera e que se espera dela no mercado mexicano. A Soares, apesar do nome, ela não é mexicana, ela nasceu na Califórnia, né? Certamente é descendente. Não sei se ela fala espanhol, eu tava nessa dúvida outro dia, mas de repente é um cavalinho de Troia, assim como o Velasquez, que segundo o Fabrício Verdun fala um espanhol porquíssimo. Mas, meu querido Rezende, queria repercutir aqui com vocês as vitórias dos brasileiros, né? Foi um bom evento para os brasileiros, tirando o Demian Maia, né? A gente teve a vitória... E o Felipe Silva. A gente teve a vitória... Porra, aliás, o Felipe Silva, meu Deus do céu, em 3 rounds de pau no maluco e caiu ali num joelhoque. Mas a gente teve o Pantoja, que bateu o bom Brandon Moreno. Teve o Michel Trator, que parecia um anão contra o Zach Cummings. Mas venceu na decisão dividida. Tá implorando para voltar pro peso médio, do peso leve, né? Apesar de não merecer, né? Ele realmente precisa desesperadamente voltar pro peso leve, porque ele fica absolutamente... Ele some, né? Contra meio médios. E o Vincent Luque com um nocaute belíssimo no primeiro round, 6ª vitória consecutiva do Vincent Luque, que veio meio improvável, né, daquele TUF Black Zillions versus ATT, e tá aí florescendo, né, um rapaz de Brasília, jovem, é filho de um chileno, e tá aí crescendo. O que você achou dessas 3, ô Rezende? A do Alexandre, pra mim, foi muito impressionante. Foram 2 30-26 e 1 30-27. Rezende, deixa eu fazer só uma interseção rapidinho. Você acha que o Pantoja, além de você fazer a análise da luta, você acha que o Pantoja é o melhor peso mosca brasileiro? Cara, dada a atual conjectura, porque tanto o Formiga quanto o Wilson Reis, me perdoa se eu estiver esquecendo de mais algum, mas esses são os dois tops da categoria. Eu falo Cone Sul, os caras pedem explicação. A gente fala conjectura e você deixa passar, é assim. É que essa palavra eu já ouvi. Ah, tá bom. Já que o Formiga e o Wilson Reis já estão, assim, meio, acho que mapeados na categoria, né, e são os 2 principais brasileiros do peso mosca, eu diria que o Alexandre Pantoja tá liderando a ressurgência, né, do cara que tá... Aí, fudeu, Carrano, vou ter que ir no dicionário agora, peraí. Como é que é? Isso é que é... Ressurgência. Renato, isso é o que acontece quando você não toma providência na hora certa. Você devia ter parado ele lá no conjectura. Você não parou? Olha onde que desencadeou. Daqui a pouco ele começa a soltar a vossa mercê. Você vai ver, vai dando corda. Vai, Rezende, segue aí. O Breno Moreno era considerado uma promessa da categoria, né? Curtiu o Moreno? Vai deixar o raciocinar aqui? Mas ele foi parado por outra promessa da categoria, que foi o Sérgio Pettis, né? E agora ficou aí pelo Alexandre Pantoja. Então, deu um espaço para trás e tá abrindo espaço para outras promessas, né? O Pantoja vinha de derrota pro Dustin Ortiz, aí se recuperou, agora tá 4-1 no UFC. Não, 3-1, desculpa. E ele tá galgando, né? Aos poucos. Acho que tá faltando uma vitória um pouco mais maiúscula, assim, pra ele, né? Ele finalizou o New Series, mas o New Series tem quase cartão negativo, então fica difícil de extrair muita coisa, né? De promover o cara.
Mas a vitória sobre o Brandon Moreno foi uma vitória bem maiúscula, né? Ganhou os 3 rounds com larga margem. Não sei se dá pra dizer ainda que ele é o principal peso mosca brasileiro, mas ele tá chegando lá. A vitória do Michel Trattor foi muito engraçada, né, cara? Uma diferença de tamanho. O Zé Cummings é um cara que já lutou de peso médio. O Michel é um peso leve, né? Assim, ele tem estrutura corporal pra ser um meio médio, porque o cara é um tanque de guerra, né? Literalmente um trator, mas tem aquela envergadura de Tiranossauro Rex. Não bate nem 1,70 m de altura, então é muito estranho. É como se fossem realmente 2 categorias diferentes. Mas ele conseguiu, cara, só com toda essa musculatura dele, conseguiu se arrastar aí por uma decisão dividida, usando muito do wrestling dele. Assim, ele é um cara forte, mas é um cara que não nocauteia quase nunca, e ainda fica muito difícil ele conseguir alcançar, né, um cara como o Zé Cummings, que tinha mais de 20 centímetros de diferença de envergadura, que é um absurdo, e conseguiu, né, mas o Zé Cummings também é um cara... Rezende, queria chamar a atenção que o Trattor é um cara muito difícil de ser vencido. Independente do tamanho, independente de qualquer coisa, é difícil vencer o cara. O cartel dele é 22-2. 22 vitórias e 2 derrotas. Ele é muito forte, muito largo, né? É muito difícil, exatamente, porque você não vai conseguir quedar ele, provavelmente ele vai conseguir te quedar. A trocação dele, apesar da envergadura muito curta, é boa. Se a gente lembrar da luta dele com o Durinho que vem de 2 vitórias por nocaute, não é o melhor striker do mundo, mas tem mãos pesadas, ele dominou o Durinho em pé, né? Então, assim, é difícil vencer esse cara. No UFC ele perdeu só como peso leve, ele perdeu só pro Kevin Lee. Fora isso... E pro Paulo Thiago. Paulo Thiago, ele lutou de meio médio. Em cima, ele chegou em cima do laço também, né? E eu achei que ele venceu até. Pois é, e ele ganhou do Tyson Move, ganhou de gente boa nessa categoria. O Trattor é um cara que, como o Rafael dos Anjos, a gente já tinha falado uma vez assim, só para pegar outro exemplo e também ficar nos brasileiros, não fugir muito do assunto, que se beneficiaria se fosse criada uma categoria entre o peso médio, o meio médio e o peso leve, né? O famoso meio médio ligeiro que está se cogitando, né? Que seria aí 160 ou 165 libras. Desculpa, porque é de 155 pula para 170. É uma das grandes diferenças que tem, principalmente se você considerar em proporção, talvez seja a maior diferença que existe, né? Porque de 84 para 93 são 9 quilos, mas a gente está falando de caras mais pesados, então proporcionalmente a diferença corporal não é tão grande. A porcentagem é um absurdo. A porcentagem do seu peso que você tira é muito maior, né, de 70 para 77 do que para 84. Até 93. O Trattor tá dizendo por aí que essa foi a única volta dele, né, pro meio médio, que ele já quer voltar pro peso leve, mas é um cara que não bateu o peso em 3 vezes e não foi por pouco não, foi 158, 159 e 161, então ele tá cada vez batendo menos o peso da categoria. Não, e se ele pegar uma disputa de cinturão, esse cara não bate 155 nem fudendo, irmão. Mas sabe, é uma dificuldade tremenda. E assim, eu tô falando, não é nem criticando ele, não. É saúde mesmo, cara. Saúde, não dá 155, é muito difícil para um cara com a estrutura corporal que ele tem, com o histórico que já mostrou, bater. E vamos supor que ele desce, quando vai ganhando. Imagina o sacrifício, literal, sacrifício, para poder bater um peso de campeão. Não dá, velho. É complicado mas demais. Olha então, só, assim, eu não sei como é que anda a rotina do Trattor, porque ele era policial, né? No Pará ele era policial. Verdade. Não sei se ele mantém quando ele tá em campo. Acho que ainda cara. Eu acho que é o trabalho dele esse. Então, eu não sei como é que é a rotina dele quando ele tá em camp. Mas o que eu escuto do Trattor é que a dieta dele não é a mais limpa do mundo, não, hein? Então, de repente, tem o que fazer aí, né? Tem o que mexer. Pode até ter. Principalmente no 7-7, deu pra ver que ele tava com uma gordurinha sobrando ali. Mas o cara é majoritariamente aquilo, cara. É tipo uma bola de músculo mesmo, assim. Aí, Carrano. Uma bola de músculo. Cara, isso deve ser uma das piores. Caramba, bola de... Meu Deus. Bom, vamos avançar. Carrano, e o Vincent Luque, hein, bicho? Tá sobrando aí com 77 quilos entre a galera do meio da tabela, né? Sem dúvida. Tá sendo, como você falou, né, na introdução dessas lutas dos brasileiros, é um cara que chegou sem fazer muito alarde, por meio daquele TUF bem mais ou menos, né? Que foi o ATT versus Black Zillions. Mais ou menos, mas gerou o Kamaru Usman, né? Não, exatamente, isso que eu ia dizer, tipo assim, o reality show em si não foi dos melhores, mas entregou 2 grandes nomes aí pra essa divisão, que é o Kamaru Usman e o Vicente Luque. E teve outros atletas também que apareceram por lá, mas assim, o reality show em si não foi
acabou não funcionando como o UFC esperava, isso que eu quis dizer. Mas tá vindo muito bem, né? Acho que a única derrota dele, se eu não me engano, no UFC, depois, pós-TUF, foi pro Leon Edwards, é isso mesmo? Isso. Tá vindo muito bem. Ele perdeu a estreia pro Michael Graves também, mas foi um é verdade. Foi no TUF final, verdade. Isso. Mas Aliás, depois disso ganhou até do Ryder Hassan, né, cara? Aliás, que foi o cara que... Carrano, tem uma música que eu gosto muito do Johnny Cash sobre o Michael Graves, né? Aquela Ain't no grave can hold my body down. É uma música sobre wrestling, né? There ain't no graves can hold my body down, né? Então Johnny Cash defendia as quedas do Michael Graves. Por favor, segue, Carrano. Desculpa, hein, Carrano. Tranquilo. Mas o Vicente Luque vem muito bem, cara. Posso só abrir um parênteses aqui sobre o Michael Graves? Ele tá no Fight Nights Global agora e ele tá com cartel de Kevin Casey. 2 empates e 1 derrota. Credo. E só tá faltando no contest agora pra ficar bonito. E o Luke tem outro detalhe, é um atleta que, assim, se espera um pouco e tem um resultado muito positivo do ponto de vista do retorno promocional, porque todas as vitórias dele, eu tô tentando pensar só na do Ryder Hassan que eu mencionei aqui, que eu não tô muito certo, mas eu tenho quase certeza que a do Hassan também foi finalização, mas todas por nocaute ou finalização. Então, um cara que é um finisher, né, que eles falam, ele acaba realmente com as lutas, as derrotas foram por decisão, mas as vitórias sempre por nocaute ou finalização, isso é muito bom para promoção, e vem se beneficiando, eu diria, desse fato de estar voando aí, né, sob o radar. Acho que passando um pouco despercebido, vem subindo, precisa ser, eu acho que, testado contra desafios maiores aqui para frente. E é um nome interessante para se trabalhar no mercado brasileiro e sul-americano, como você falou, né? Ele é filho de chileno, acho que dá para ser e é nascido nos Estados Unidos, né? Então tem toda essa... Já estão aproveitando, né? Tem uma coisa peculiar sobre o Luke, né? Que ele consegue gerar um poder muito grande, uma potência muito grande de golpes curtos, né? Se você vê o golpe que nocauteou o Chad Laprise e o Chad Laprise caiu morto, foi um ganchinho safado que não veio lá de trás, que veio de perto do rosto do Luke, né? E o último nocaute dele, antes do Laprise, foi a mesma coisa. Então ele consegue gerar, não sei se é porque ele é muito preciso, ou se ele consegue gerar uma potência muito grande com golpes curtos, né? Isso é uma coisa rara. Então vocês fiquem de olho aí no Vincent Luque, que realmente é alguém que pode dar o que falar. As 2 derrotas do Vicente são por decisão, então a única dúvida que resta sobre ele, né, é a durabilidade, se ele consegue encarar um combate mais prolongado, se ele consegue cadenciar mais a luta para ele não ter que depender só do golpe derradeiro ou de uma finalização, né? Porque o Leon Edwards, que é um striker que está acostumado a lutar para pontuar, às vezes, conseguiu passar por ele, né? Então, mas olha só, ver como é que vai ser lá. O curioso caso do Vicente Luque é que também acontece, né? O contrário, porque o normal é o seguinte: o cara vem de vitórias em eventos menores, né, num circuito menor, chega no UFC, tem um choque de realidade, dá uma travada, né, e perde. Ou a maioria dos caras que chega no UFC não prospera, né, a maioria. Mas o caso do Vincent Luque é o contrário. Existem também caras que são mais ou menos em circuito menor e chegam no UFC com os holofotes e crescem, né. Você pega o cartel do Vincent Luque pré-UFC, é uma coisa absolutamente inconstante. 1, 2, 3, 4, 5 derrotas. Ele chegou no UFC com 7-5. 7-5 com empate. E olha só, meu amigo, a última vitória dele foi contra o Paulistênio Rocha no Açaí do Japa Fight. Não, mentira. Repito, ADJF, Açaí do Japa Fight. No Bela Vista Hall, no Distrito Federal, Brasília. E agora tá no UFC, tá 6-1. A gente tem 26 anos, cara. Então, esse período aí que ele lutou no Brasil, ele até venceu o Thiago Marreta. É um período que ele tava em evolução, né? E talvez ele tenha chegado no UFC no TUF na hora certa, né? Na hora que ele começou a entrar no auge da carreira dele, começou a evoluir, e aí essas derrotas vão ficando pra trás e o cara vai conseguindo entrar numa trajetória mais estável, né? Talvez tenha sido isso o caso do Vicente. É verdade. Olha só, na luta principal a gente teve Kamaru Usman e Demian Maia, 50-45, 49-46 e 49-46. Foi a minha pontuação, né? 49-46.
mas uma vitória sem nenhum susto para Kamaru Usman. Demian Maia não conseguiu nenhuma queda, inclusive nas 3 últimas lutas contra wrestlers de grosso calibre, Demian Maia tentou 49 quedas e não conseguiu nenhuma. Tem a idade, tem os 40 anos e tem o fato do encaixe do jogo ser ruim, né? Eu citei no meu vídeo que tá no ar, né, o futuro de Demian Maia, dizendo isso, né, que contra Chris Weidman, Mark Munhoz, no peso médio quando ele era mais jovem, contra wrestlers de grosso calibre, ele realmente não conseguiu nenhuma queda contra esses dois também. Então, é um casamento que não dá muito certo pro Maia, apesar de ele já ter tido algumas vitórias contra bons wrestlers. Mas e aí, o futuro ele tem mais 3 lutas no contrato. Eu citei que ele entra naquele circuito dos semi-aposentados, né, de pegar lutas contra caras com mais de 35, que já estão chegando pro fim da carreira, e eu citei o Donald Cerrone, que eu acho que ele ganhando ou perdendo do Leon Edwards pode fazer um main event ou co-main event no UFC em São Paulo com o Demian. Só que hoje me veio outro nome na cabeça, que é o Nick Diaz, que tá aí flutuando na categoria, de repente pode fazer uma luta principal do UFC São Paulo. O problema é a bolsa do Nick, né? Ele vai querer ganhar $1 milhão e não dá pra pagar $1 milhão pra ele lutar em Fight Night, né? Mas de repente... Não vale nem 500 mil. De repente, tirando assim, imaginando que o Nick queira voltar a lutar por lutar, é uma luta que faz sentido, né? 2 veteranos já lutaram por cinturão, de nome, etc e tal. E o Laerte, nosso querido matchmaker, casou o Demian com o Tim Mint, imaginando que é um cara aí fora do top da categoria, que é um mais striker e é uma luta que o Demian possa vencer. O que vocês acham? Carrano, o que você acha aí que o futuro reserva pro Demian Maia? Ele que tá disputando ainda 3 recordes. O de mais lutas na história do UFC, ele tem 27, o Bisping tem 29. Ele tá disputando o recorde de maior número de finalizações da história do UFC. Ele tem 9, o Royce tem 11. Eu disse no vídeo que tava 9-7, eu disse errado, tem que até fazer uma errata lá no vídeo. Ele tem 9 e o Royce tem 11. Aliás, o Diego Ribas, do AG Fight, me fez essa correção, queria agradecer a ele. E quem mais? Ele já é o brasileiro com o maior número de vitórias na história do UFC, com 19. E ele está concorrendo também o maior número de vitórias no UFC total, né? Que ele tá 2 vitórias atrás do Georges St-Pierre. Georges St-Pierre tem 21 e ele tem 19. Ou seja, em 3 lutas, dependendo do casamento, ele pode se garantir no Hall da Fama do UFC e ter uma aposentadoria aí, colher os frutos pro resto da vida, né? Imagina, se ele finaliza 3, bate os recordes aí, ele vai dar seminário com bons preços aí até 80 anos de idade, né, Carran? Eu acredito que ele já vai fazer, assim, já tá com um pouco desgarantido, né? Mas sem dúvida nenhuma, tendo as marcas, e principalmente, que eu acho que a mais factível nesse momento seria a de finalizações do Royce, porque a de vitória, mesmo que ele empate ou passe o Jorge St-Pierre, é provável que o St-Pierre lute mais ainda e acaba, entendeu? Então mas a de finalizações o recorde mais difícil dele bater, improvável, é o de número de lutas, porque ele pode passar o Michael Bisping, que tem 2 a mais, e o Bisping talvez não lute mais, mas ele tá empatado com Jeremy Stephens e com mais alguém. Porra, o Jeremy Stephens tem 30 e poucos anos. Não é o Tibau? Não. Esse é de vitórias de brasileiros, que o Tibau é o segundo empatado com o Anderson Silva. Mas em número de quantidade de lutas no UFC, ele tá empatado com o Jeremy Stephens. Tem aí mais 5 anos de carreira, né? Então, provavelmente já era. Exatamente, tem que pensar assim, pensando a médio prazo, mas o de finalizações talvez seja aí o mais interessante. De toda forma, mesmo estando ali em cima, não é demérito nenhum, né? Principalmente se considerar que o Royce Gracie, a maioria das finalizações dele foram numa noite só, né? Ele tinha 5, 6 oportunidades, não, mentira, mas eram 3 chances por noite de finalizar alguém e quase sempre finalizava também, porque, pô, não precisa nem comentar a qualidade de jiu-jitsu. Parar, sabia? O UFC anos 90 com o UFC de hoje, que é outra coisa. Ninguém nem sabia o que era jiu-jitsu. Primeira finalização do Royce, o cara bateu porque ele tava montado, né? Ele tava montado, o Art Gimerson bateu. Sem luva, né, maluco? O Art Gimerson. Mas eu tava pensando sobre isso. Por exemplo, o Royce Gracie finalizou caras que não sabiam que era o jiu-jitsu, né? Não tinha noção do que fazer, não sabia que é uma fuga de quadril. O Art Gimerson, como o Carrano citou agora, lutou com uma luva de boxe e quando o Royce montou, ele bateu, desistiu, não sabia o que fazer. O Demian Maia, Carlos Condit não é grappler, Matt Brown, os dois são faixa marrom de jiu-jitsu. Ou seja, ambos fazem grappling jiu-jitsu há anos e anos a fio.
Agora, o Demian Maia também já treinou muito wrestling, coisa que o Royce nunca tinha treinado na vida. O Royce treinava defesa pessoal, umas quedas do jiu-jitsu e tal, mas tem preparação física que o Demian Maia tinha e o Royce não tinha. É a mesma coisa comparar Pelé com Messi. Pelé e né? Messi. Não tem como, é difícil. É aquela tem uma frase, eu vi uma no Twitter hoje muito boa, que vale pro Pelé e vale para essas outras também, mas assim, a gente não pode se furtar também de fazer um comentário ou outro, mas tem que respeitar realmente o tempo histórico de cada coisa, né? Mas o cara falou assim que porque na época do Pelé o zagueiro era tudo burro. Aí o cara falou, então me explica por que não tinha uns 10 Pelé, só tinha um. Então vale um pouco também, né? Se todo era burrão, porque só tinha um Royce, né? Mas enfim, de toda forma, a gente não pode também deixar de observar esses pontos que foram colocados, que são precisos. Mas voltando ao Demian, né? Até para não perder aqui o fio da meada, eu acho que é mais factível, talvez seria essa questão das finalizações. A grande dificuldade pro Demian que eu vejo agora é o seguinte, ele tá num momento da carreira bem parecido com o Lioto, com o Vitor tava, né? O próprio Anderson, que teve aí também, não sei, a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro, mas dá para se comparar, com a diferença de que no peso médio, onde esses caras que eu citei estão, você tem mais atletas disponíveis para se fazer esse rodízio das lendas, né? Que seria uma versão aí mequetrefe da Liga das Lendas do Vitor. Dá para fazer mais luta. No meio médio, é meio tanque de tubarão, né, cara? Fica difícil. Você vê que o Demian acaba 23 derrotas seguidas, porque só tem monstro, né, velho, na parte de cima lá da categoria e fica difícil às vezes até achar. Você citou aí o mais provável, né, talvez a melhor casamento, acaba se tornando inviável por questões extra-octógono, que seria o caso do Nick Diaz, como você mencionou. Então, não é tão fácil assim achar um casamento nesse momento da carreira do Demian. Quero fazer uma diferenciação e passar a bola aqui também pro Rezende. Ao contrário do Vitor e tal, o Demian Maia perdeu 3 seguidas e tal, mas ele foi competitivo nas 3. Ele entregou, ele ganhou o round do Woodley, ganhou o round do Usman, ganhou o round do Colby Covington. Então, assim, ele perdeu, mas ele perdeu em decisão sendo competitivo. Ele não tomou um vareio, não viu a cor da bola dos garotões. Ele ainda é competitivo contra os caras top da categoria. O que me leva a crer que se o UFC não quiser ir pelo lado dos Cerrones, dos Nick Diaz, e ele for pegar um top 10, top 15, que ele ainda consiga botar pra baixo e finalizar. Apesar do jogo unidimensional, o jogo dele é muito difícil ser parado. E ele foi parado pelos 3 melhores wrestlers da categoria. Entendeu? Se ele pegar um cara top 15, não sei o que, eu acho que o Demian ainda é bem capaz de ir finalizar. Coisa que o Vitor Belfort, por exemplo, eu acho que não tem mais condição. Meu querido Rezende, mas também considerando o seguinte, Demian pegou essa luta com 3 semanas de preparo, sendo que uma delas é basicamente corte de peso. E outra coisa, Rezende, eu vi muita gente comentando isso, eu também concordo. Kamaru Usman, não sei se essa Coca-Cola toda. Ele primeiro na luta contra o Mick, na última luta dele, também não mostrou nada demais, disse que só lutou 30%. Essa luta disse que quebrou as 2 mãos e depois estava tweetando. Não sei, cara. Ele é... Pô, vamos falar... de voz, né? Vamos falar a verdade. Ele é muito duro, muito difícil de ser vencido. Realmente, o wrestling dele é difícil de transpor. E se você... Por exemplo... Se ele fosse pegar o Santiago Ponzinibbio, ele não tinha como trocar com o Santiago Ponzinibbio. O Santiago Ponzinibbio ia meter a mão na cara dele e doída. Mas aí o Santiago Ponzinibbio não sei se defende a queda dele. Então ele é um cara realmente muito difícil de ser batido, mas de nenhuma forma eu ainda o vejo como campeão. Tudo que eu vi dele até hoje não me leva a crer que ele vai ser campeão mundial. Ele vai pegar um Tyron Woodley que pra mim é melhor do que ele em tudo que ele faz. Talvez ele só seja... É tipo ele, só que melhor. Exatamente, é tipo ele melhor. Se ele pegar o Darren Till, o Wonderboy, e os caras conseguirem evitar a queda dele, ele vai entrar pelo cano também. A trocação dele é bem rudimentar. Até o momento... Mesma coisa do Colby Covington. Até o momento que o Demian tinha gás e conseguia trocar, o Demian foi melhor em pé do que os dois. Mas aí morreu no gás e virou vítima, né? Mas o que você acha aí do futuro do Usman? Concordo, né, com a sua análise, mas é aquilo, né, é um desenho de lutador que faz muito sucesso, cara. Os caras conseguem avançar muito nas categorias sendo só wrestlers e com a mão pesada. A gente vê muito cara, assim,
cara que chega a ser campeão. Tanto que o Woodley agora é um deles. E o Bader lá no Bellator também e tal. Então é uma estrutura de arsenal que dá certo. Agora, realmente, vai ficar sempre essa incógnita, né? Se encontrar um striker com defesa de queda, talvez ele leve a pior, né? Mas aí, até então, ele vai amassar todo mundo, né? Porque assim, a gente viu ele enfrentando strikers, né? Ele pegou o Emil Mick, né? Tudo bem que é um cara mediano, pegou o Leon Edwards, que era considerado uma promessa, ainda é, né? Então, pegou o Warley, então ele tá conseguindo. Agora, são caras todos medianos. Vamos ver. Se fosse um Darren Till, se fosse um Wonderboy, um Robbie Lawler, ia ser mais diferente, né? Porque são caras que a gente já conhece, tem defesa de queda e se garantem em pé, né? Seria diferente. O Cerrone também. Eu acho interessante testar ele contra um cara assim. Cara, eu vou te falar, quem eu lamento muito que não tá no... Não lamento porque ele tá bem também, mas, cara, eu acho que se o Rory MacDonald estivesse no UFC agora, ele seria campeão do mundo. Porque quem não lembra, o Rory MacDonald deu um vareio no Tyron Woodley. O Tyron Woodley levou uma surra dele, né? Mas foi o Tyron Woodley diferente do Tyron Woodley de hoje, né? O Tyron Woodley que não se preservava. E ficava cansado, apostava tudo no final. Tyron Woodley é a mesma coisa. Ele se conserva bastante. Acho que o Tyron Woodley é a mesma coisa de sempre. E o Rory é esse cara que tem defesa de queda, que é bom em pé. Enfim, eu acho que esse era o momento dele, né? Pós Georges St-Pierre, pós Robbie Lawler, daquelas guerras. Eu acho que essa é a hora que ele ia brilhar. Mas enfim, tomou o rumo dele e nada impede também. Acho que ele não tem nem 30 anos de voltar. Mas é timing, né? Acabou que as coisas não deram certo. E o Usman agora com 8 vitórias consecutivas. Ele empata o recorde histórico do John Fitch, né? De sequência de vitórias. Só que o Georges St-Pierre é o primeiro, eles dois estão em segundo lugar. Só que o John Fitch ganhou o title shot depois de 8 vitórias. E o Kamaru Usman não tá com o title shot na mão. O vencedor de Till e Thompson... E nem vai estar, né? Provavelmente vai estar na frente. Porque tem uma disputa de cinturão interino, tem o campeão que vai... Não tem como ele ser o cinturão em seguir. A não ser que aconteça um desastre monumental e sem precedentes. Não tem como. Ele pode estar até 2 rodadas de disputar o cinturão, né? Então... também não é só culpa dele, ele começou a pegar a competição mais de nome há pouco tempo. Então vamos ver, mas o empresário dele também diz que ele é o atleta mais, most avoided fighter, né? Mais negado, evitado do UFC. I train, I eat and I sleep. No próximo fim de semana a gente vai ter, no dia 25 é sábado ou sexto? É sexta? 25 é sexta. O Liverpool? Dia do meu casamento. Ih, rapaz, tá. O Bellator, foi mal. Não sabia se tá casando, rapaz. É com dentista mesmo? Pô. Não, o dentista é por fora. O Bellator 200 em Londres é na sexta-feira. A luta principal seria Mirko Filipovic, ele mesmo. Louco. Crocopinho contra Roy Nelson, mas o Crocop está fora da luta. Não se sabe por quê. Não falaram que foi lesão, só disse que está fora. Não... A cuidadora. Uma lesão não anunciada. Isso. É verdade. A cuidadora não conseguiu vir, aí não deu pra ir, não. Não, sacanagem, cara. Falar um negócio desse do cara que eu cresci acordando domingo cedo pra ver, porra. Mas enfim, né, cara? É o que é, não dá pra negar também. Na última vez que ele foi retirado de uma luta no UFC foi o lance do exame antidoping lá com GH e demorou pra descobrir o que era também. Com certeza foi suplemento contaminado, isso aí. Ah, certo. Intriga da oposição. E é direto da SSE Arena em Londres, então a luta principal agora vai ser realmente a luta que esportivamente seria a principal, que é Rafael Carvalho, brasileiro, disputando o seu cinturão dos médios contra Gegard Mousasi. Event... Agora sim, né? Michael Page contra David Rickles, aí o Michael Page finalmente pegando um cara mais duro, uma competição legal aí, 12-0 Michael Page. Diziam que todo mundo dizia que ele era o novo Anderson Silva, vamos ver, né? Porque até agora só pegou uma matinha, né? Tem a chance do Roy Nelson se manter no card, botarem outra pessoa, mas tem também Phil Davis e Linton Vassell, uma luta até 93 quilos, a Anastasia Yankova retorna contra a Kate Jackson. É um card assim bacana, né? Um evento número 200 e tal, tem um certo charme. Sexta-feira, para aqui no Brasil, vai ser transmitido para a Fox. E no domingo, não é sábado, é domingo, o UFC Fight Night 130, Thompson vs Till na Eco Arena, também na Inglaterra, só que em Liverpool, que é a cidade do Till.
Olha a moral que o garoto pegou aí depois da vitória sobre o Donald Cerrone. O Darren Till enfrenta o Chief Wonderboy Thompson. Depois a gente tem Neil Magny contra Craig White. Quem que o Neil Magny ia pegar e se machucou? Era o Gunnar Nelson. É o Gunnar Nelson, é verdade. É Gunnar Nelson. Também Arnold Allen contra Mads Burnell, Jason Knight contra o Amir Khan, né, o senhor Finlândia. Tem umas lutinhas aqui também, meio safadinhas. Mas enfim, é um card que baseado totalmente na luta principal. Dan Kelly, brother. Deus me livre. Opa! Tem Dan Kelly mesmo, contra Tom Breeze. Tom Brisa. Pô, tão querendo usar o Dan Kelly de escada, hein? E tem também Elias Theodorou contra Trevor Smith, credo. O nosso querido Ring Boy, né? Enfim, Eric Spice e Darren Stewart. Vai rolar o Vale Assistir do nosso Thiagão, que voltou de férias também. Na quinta-feira lá no sexto round, os principais destaques desse card, se vale ou não assistir. Não percam. Mas vamos nos despedindo aqui por hoje. Meu querido Carrano, um grande abraço. E quero saber se seu lado venenoso pode dar as caras com seu tradicional abraço da cobrinha. Vai ser duplo, então, o abraço da cobrinha. Vai ser primeiro pro Rezende, porque não me convidou, nem comentou que ia casar, bicho. O maluco solta do nada, tipo, no Caralho, eu podcast comentei ali, sim, tipo, vocês que não prestaram atenção. Não chegou nenhum convite aqui em casa ainda. Nem vem. Não tem RSVP pra mim, não. Nem vem. Então isso é um. E o outro fica pro Crocop, que, porra, arrumou a última saída possível, hein? Deu conta aos 45 segundos tempo, salvou a pá. Ainda bem também, cara. Porque, na moral, com aquele shape lá, natural, como tava, né? Só no franguinho e batata doce, cara, não ia ser nem bonito de ver, não. Então, fica aí o abraço pro nosso Diguinhos Crocop, porque, como eu falei, pô, sempre fui fã, adorei ver as lutas, mas também, meu irmão, saber parar também é importante, né? Tem que saber a hora aí. Então fica um abraço pra eles e pro pessoal de casa, sem ser da cobrinha, um abraço mesmo. Tá acompanhando agora de volta no YouTube, então audiências aí, chegando às massas do canal Sexto Round, que é um dos mais... Ô, Renato, pô, sem comentários, né? O sucesso do YouTube, então, pô, fico até feliz. Não, fico feliz de poder tá desfrutando, né? Pegando carona, piggybacking aí no sucesso do Renato no YouTube. Então só tenho a agradecer, um abraço. Rezende, um grande abraço. Fico triste em saber que eu não sou importante o suficiente para estar no seu casamento. Até semana que vem. Pô, cara, posso ter a oportunidade aqui de me explicar? Não pode nada, irmão. Até mais. O Renato sabia, pô, falei com ele pessoalmente, ele tá se fazendo de desentendido. Quem sabe que é só um casamento civil, é uma cerimônia pequena e... Se o Carrano diz ser meu rival, eu não estaria preocupado com isso. Pra vir lá do Bahrein pro meu casamento. Por que não, cara? A gente se mantenha seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda, Rezende. Você não tá entendendo a parada, como é que funciona. Você vai ter cerimônia ou vai ser aquele negócio no cartório que você dá pros convidados o cento da coxinha e da bolinha de queijo e a Coca Light? Vai ser no cartório, mas depois vai ter um jantar só pra família na minha casa. Entendi. Legal, hein, Rezende? Um grande abraço, que porra... Muito bom, né? Que sua união com o rapaz seja bem... laços fortes. Cara, pra ver se dessa vez eu termino esse canal, né? Que o dente que tá durando muito tempo já, né? Agora eu vou ter direito a toda hora. Bom, virou piada interna, então vamos avançar. Um grande abraço a todos. Até semana que vem com mais uma edição do nosso podcast. Se inscrevam no nosso canal no YouTube que meus vídeos, o Jornaleiro Responde, continuam durante a semana. Até mais.